Mas ao mesmo tempo imaginei. eu tinha, acima de todos, uma regalia que era o de poder ter a minha vida de quinta a domingo, né? Claro. Independendo do o que eu quisesse fazer. Se eu quisesse filmar, se eu quisesse Fazer viajar, teatro, se eu quisesse fazer teatro, eu sempre fiz teatro. Que bom. Entendi. E o teatro, eu imagino que você tivesse que ranquear, você colocava o teatro em primeiro lugar, pelo tudo que você já falou aí. Com inclusive. certeza, não. Continua sendo a minha aposta principal profissional, né? Eu acho que é lá que você vai buscar realmente tudo que você usa no resto. Um bom ator de teatro, ele vai saber fazer qualquer outro veículo, porque a base, que é exatamente a pesquisa, o aprofundar, que só o teatro permite, você faz aquele texto. Eu estou agora com Baixa Terapia em cartaz e nós já fizemos 457 espetáculos, né? Então, são 457 vezes que você entrou em cena com uma plateia na sua frente, uma grande plateia na sua frente, para falar o mesmo texto e recebendo informações diferentes da plateia e cada um reagindo de um jeito. Então, olha que experiência isso. A novela não, você grava uma cena e acabou nunca mais. Nunca verdade. mais você vai voltar a gravar aquela cena. Nunca, nem na mesma novela. Então, a experiência da novela é diferente da experiência de teatro. A de teatro, você carrega pro resto da vida. Isso é muito interessante, porque assim, é um insight que é óbvio, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso, é verdade? A peça, 450, você vai para a 458ª vez. Daqui a pouco eu estou fazendo 500 vezes essa peça. Nós já tivemos 300 mil espectadores, mais de 300 mil, eu parei de contar, mas mais de 300 mil espectadores que fazem com que esses 500... essas 500 experiências com essa peça fiquem diferentes. Sim. Porque eu contando uma piada para você é diferente de eu contar a mesma piada para ele. O Lucas vai reagir de um jeito, o Igor vai reagir de outro. Você vai rir num momento que ele não ri. E assim eu vou dosando a forma de contar a piada, que quando eu contar para um terceiro, eu tenho a experiência de vocês dois junto comigo. Eu sei que aquele momentinho ali você dormiu, ele gostou muito, então talvez eu tenha que descobrir o meio termo para você não dormir e ele gostar talvez um pouquinho menos, mas aí vai embora. O teatro é infinito nisso, né? Quanto tempo dura essa peça? A peça tem 1h30, 1h40. Tu acha que esse é um tempo ideal do teatro? No Brasil né? Nos Estados Unidos, por exemplo, uma peça que tenha menos de 3 horas, o público odeia. É mesmo? É porque eles gostam de intervalo, eles saem, eles comem um bolinho, eles tomam champanhe, eles discutem o primeiro ato. Eles têm essa formação cultural, né? O Brasil não, o cara quer comer rápido depois, né? Então ele quer ir depois de jantar depois pizza. ele vai para eu costumo brincar que o teatro é a antessala da pizza, né? O cara vai lá só para esperar a hora da pizza, né? Então a peça tem que ser um ato só. Se tiver 2 atos, ele já vai começar a olhar no relógio. Então, é um ato, 1h30, 1h e pouco. O brasileiro não tem... Porra, eu me incluo nessa, inclusive. Eu fui assistir uma peça de teatro, que eu fui a uma peça... Eu saí de casa e falei assim, cara, hoje eu vou numa peça de teatro. Há uns 10 anos atrás. Uma vez. Qual foi a peça? Você lembra? Cara, eu fui com uma... Olha só. Isso daqui, o meu coraçãozinho fez assim... Cara, onde é que tu tá em cartaz? Agora eu tô no Tuca. Sabe onde é? Em Perdizes. Tá. É na PUC, o teatro da PUC. Quando é a próxima? Dia 8 a gente volta em cartaz, de quinta a domingo. Aqui essa semana nós estamos indo para Porto Alegre. Hoje eu estou indo para Porto Alegre, que amanhã e depois eu faço um espetáculo lá, que nós tínhamos vendido esse espetáculo antes. De quinta a domingo... Dia 8 semana que vem, porra. Dia 8 semana que vem. De quinta a domingo no Tuca, quinta e sexta às 21h, sábado às 20h, domingo às 17h. Eu vou lá. Tem hora... Um espetáculo muito bom. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai se arrepender. Não, eu tenho certeza. Não tenho a menor dúvida disso. E certeza que não só o Igor, como todo mundo que está assistindo, não vai se arrepender. É um espetáculo muito bom. E antes de você fazer seu comentário, eu queria dar parabéns, porque não é todo mundo que consegue trabalhar com a ex-esposa. Então, parabéns. A ex-esposa dele tá no elenco. É difícil pra cacete, cara. Tem gente que não consegue nem falar, né? Então, parabéns. Eu queria já prestigiar por isso. Pô, é que assim, o que eu quis dizer
é que, pelo menos na minha A galera... ex-esposa e a esposa, né? Porque Perdão, a eu minha esqueci, mulher é verdade. também está em cena. É o Trisal. É o Trisal do Fagundão. Não é. Na minha galera ali, a galera que eu crescia, meus amigos próximos, não sei o quê, a gente realmente não tinha o costume de ir ao teatro e eu talvez isso deve se replicar pra caralho pelo Brasil, Infelizmente. né, cara? Mas Infelizmente. dizem que a média de frequência do brasileiro a teatro é uma vez por ano, né? Eu vi que você faz um pouco essa média aí, porque tem gente que vai Baixou a toda média, semana. o Igor. Fez uma vez na vida. Cara, o Igor destruiu a E média. quando eu fui com uma... Eu tô com a Mariana desde 2004. E eu fui com uma ex-namorada. Então faz muito tempo. Então, Cara, faz muito então tempo, né? leva a sua mulher agora. E ela não levar. te carregou para teatro nunca? Cara, ó, Porque geralmente é a mulher que faz isso, né? A mulher verdade. que leva o homem. Verdade. ela leva as meninas. Pro pra cinema assistir. também, inclusive, né? Olha, você sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Não é, claro, eu sou apaixonado por teatro, mas eu sou um público de teatro também. Eu gosto de teatro, né? Eu sei que tem colegas meus que não gostam de ir a teatro, né? Eles gostam de fazer, mas eu não, eu gosto. Eu gosto de teatro, eu vou a teatro. E eu vou a teatro muito mais do que você, por exemplo, fazendo. Muito mais. Muito mais, Antônio. Eu faço Muito teatro, por exemplo, esse ano eu já vi uns 15 espetáculos de teatro e porque eu estou trabalhando, porque senão eu veria mais. Eu iria todo dia ao teatro com certeza, porque me dá muito prazer. E eu acho que se você descobre o teu gosto, porque você tem que descobrir o seu gosto, como no videogame, né? Você gosta Sim. desse e não gosta daquele. Mas como é que você sabe se você gosta dele e não gosta daquele? Você jogou. Precisa experimentar, né? Você jogou, esse aqui eu não quero mais. Então, ótimo, mas eu continuo gostando de videogame, né? Então, se você descobrir o seu gosto, você nunca mais vai parar de ir, porque é fabuloso, é uma coisa viva. Aqueles atores, a nossa peça são 6 atores em cena, nós entramos e não saímos de cena, os 6 atores. Ao mesmo tempo, é uma coreografia, é uma energia, e é uma comédia engraçadíssima. Então, você não tem como escapar. Não tem como escapar. Não, você não tem como escapar. Agora, claro, se você for ver uma peça como um videogame que você não gosta, mas isso não quer dizer que o teatro seja ruim. É aquele tipo de espetáculo. Jamais, né? Eu não sei nem avaliar como foi minha experiência, porque faz tanto tempo. Assim, Era uma peça eu de vou ficção? corrigir isso, eu vou lá te ver. Epa, quero ver. Olha aí, tá no ar, hein? Tá no ar. Vou lá. Não, e o Igor vai mesmo. Que bom. Quando eu prometo, eu vou, né? Vai sim. Não, ele vai sim, ele vai adorar. Eu tenho certeza que a Mari também vai adorar. Mas, pô, esse lance de... Você tá falando sobre estar em cartaz há muito tempo e tal, vai pra nem sei falar aqui. Quinzentésima. Quinzentésima vez e tal. Vai para quase 600 apresentações. Pronto, fica já mais. O público lá que te assiste lá, tu consegue observar, é heterogêneo, tem uma galera assim... Você sabe, a gente faz algumas coisas diferenciadas com esse espetáculo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, como eu gosto muito de teatro, eu acredito que eu possa envolver mais as pessoas. Então, uma das coisas que a gente faz é abrir os bastidores para o público. Então, se o público quiser, quem estiver interessado, compra um ingresso a mais, chega 1h30 antes do espetáculo, ele tem que ter comprado o ingresso para o espetáculo para fazer isso, né? Ele chega 1h30 antes do espetáculo e ele tem um tour pelo teatro que sou eu que faço com ele. Que incrível. Então eu levo ele pelos bastidores, pelos camarins, eu dou uma aulinha sobre o que é palco italiano, palco elisabetano, como é que funciona, falo do rudimento, das coisas que funcionam ali, a gente tira foto, toma um cafezinho. Então, Porra, que maneiro. É um momento com o público ali, muito íntimo para quem quer. E depois de todos os espetáculos, isso todos os dias, você vai pegar isso também, a gente troca de roupa rapidamente e volta para um bate-papo com a plateia. E essa é uma marca sua, Fagundes. Eu acho Sim. muito legal esse debate após o espetáculo. O Fagundes faz isso em todos os seus espetáculos. Eu faço isso há 40 anos. Já. É muito incrível. Eu vi isso em algumas peças nos Estados Unidos e também na Europa, quando os atores não são todos do elenco, mas aqui no Brasil eu só acompanhei nos seus espetáculos. Se eu não me engano, teve uma montagem também, eu não lembro o nome do espetáculo, que era Família Vende Tudo, se eu não me engano, em que eles até abriam para um debate com o público e também deixavam as coisas do palco à venda.
Olha. Então, quem quisesse poderia subir ao palco e comprar alguma coisa. Olha, que ótimo. Foi uma montagem brasileira, a família vende tudo, não lembro com quem do elenco, mas eu acho que o Odilon, o grande ator Odilon, que o Didi menciona dele, do P. Diddy, o Odilon, que é um grande ator, ele até conta que uma vez ele deixou um sobretudo dele no cenário, E ele o cara esqueceu, comprou. e alguém quis comprar, ele não pôde... Você sabe, eu fiz uma coisa parecida com isso num espetáculo que eu fiz chamado Vermelho, Sim, com o Bruno. que era eu Sim, e o sim. Bruno. Que era a história de um pintor, o Mark Rothko, que é um pintor do expressionismo abstrato americano, e a gente tinha uma cena que a gente pintava uma tela enorme de vermelho. Era uma cena que durava 1 minuto, era uma cena, inclusive, geralmente ela era aplaudida em cena aberta, porque era uma cena muito bonita, tinha uma música, a gente enlouquecidamente pintava aquela tela de vermelho. Tá? E no fim do espetáculo, eu leiloei. Ah, que legal. Essa tela, eu cheguei a vender 200 telas. Com esse- Quanto você vendeu? Teve gente que pagou 3 mil, 4 mil Que pela tela. isso? É. E a gente se ferrando A aqui gente- pra fazer um showzinho, às vezes, pra Entendeu? 30 pessoas. Não estão não vendendo um quadrão por 3 mil. Você fala, caraca! A gente Bateu uma inveja começava- agora. Bateu A inveja. gente começava com 100 reais, era bem divertido. Pô, Era bem do divertido. caralho. Eu tenho uma... O cara tá há 56 anos fazendo essa porra, cara. Vale a pena, não. Acho 3 mil é que- pouco, 3 mil é pouco. 3 mil é pouco. Pagaria até, tá valendo mais, tá valendo mais. Tem Isso gente aí aí. que, porra, Mas o que vai tu pagar vai mais. falar? Eu queria saber, Antônio, teve um surgimento de um cenário no teatro, que foi o surgimento do gênero stand-up comedy. Quando surgiu, ele já existe há muito tempo, começou com o José Vasconcelos, que eu acho que provavelmente você deve conhecer, com o Chico Anísio, o próprio Jô Soares. Mas quando a gente nomeou, quando a gente chamou Isto é Stand-up Comedy, criamos basicamente um formato, um cenário, um contexto, teve uma briga muito séria com o pessoal do teatro. Quem se envolveu nessa briga num determinado momento foi até Denise Fraga. Ela até mencionou numa Roda Viva que ela achava que... Ela usou as melhores palavras, né? Mas ela achava que era um desperdício, um teatro tão grande, tão bonito, que cabem não sei quantas pessoas com um palco que poderia suportar uma montagem digna de musical da Broadway, mas somente com um ator, com um comediante em cena, usando somente um foco de luz. E eu queria entender a sua visão sobre isso, porque teve essa segregação, teve essa briga foi parar no segundo caderno, no jornal Globo, na época. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque hoje em dia eu acho que a gente convive melhor com essa realidade. E são pessoas que, pelo menos no meu ponto de vista, podem trazer um público para o teatro. Porque vamos chamar de plataforma, vamos chamar de mídia. O teatro é mídia. Você citou aí o Zé de Vasconcelos, né? Sim. Você não tem idade para isso, você não deve ter visto nada dele. Infelizmente não. Infelizmente eu não. tenho idade para isso, eu vi. Eu vi o Zé de Vasconcelos e era realmente uma novidade. Ele, depois veio o Chico Anísio, depois veio o Jô fazendo a mesma coisa. Não tinha o nome de stand-up comedy, porque o espetáculo dele chamava Eu Sou o Espetáculo, né? E ele fazia, eu me lembro de ter visto, num teatro de 3 mil lugares. Sim, com banda, né? Mas ele não era uma banda, era uma orquestra. Era uma orquestra, isso, exatamente. Ele tinha uma orquestra, quase uma sinfônica atrás dele, e ele à frente no microfone, e ele fazia diversos personagens, contava diversas piadas, e era um show extraordinário. O stand-up, e esse nome vem dos americanos, Sim, sim. né? Que é por isso que é stand-up comedy, né? Comédia em pé. Não é comédia em pé, É comédia em stand-up pé. comedy, né? Stand-up comedy. Porque é stand-up comedy. Ele veio de uma tradição americana que se mantém até hoje, Total. de se fazer um comediante na frente de um microfone sem cenário, sem luz, porque o stand-up tem regras. Sim. E uma das regras é que você não faça personagens. Uma das regras é que você seja você mesmo, falando sobre o que você quiser falar de uma forma engraçada. Então, esses stand-ups são feitos, e são feitos até hoje, em boates, em restaurantes, em lugares clubes de comédia. mais Clubes de comédia. íntimos, em clubes de comédia fechados e para isso. Eu entendo o que a Denise disse, é porque, de repente, o stand-up veio para o Brasil com algumas regras americanas, mas tirando o espaço, que a gente quase não tem, das companhias de teatro, porque você botava esse ator
com a cortina fechada, ocupando um espaço que ele não precisa, porque ele usa microfone. A gente não usa microfone, a gente fala aqui. Então, nós precisamos daquela acústica, nós precisamos daquele palco, nós precisamos daquilo tudo que estava sendo invadido pelo stand-up, que poderia fazer numa quadra de futebol, onde eles ganhariam muito mais, porque caberia muito mais gente. Tem algumas pessoas de stand-up ainda no Brasil que fazem em ginásios de futebol. Sim, sim. Quando você comentou isso do espetáculo do norte-americano, há alguns comediantes que se apresentam em teatros. O Bill Burr, Não, Jerry Seinfeld. o Seinfeld, ele faz Sim. no Carnegie Hall. O Carnegie Sim. Hall. Então, O Steve Martin se apresentou no Carnegie Hall, que eu acho que cabem 6 mil pessoas. uma não, parada aquele grandão, o Square, o Madison Square, Madison ali Square. cabe 40 mil pessoas. Exatamente. Eu vi uma gravação do Seinfeld, ele com 40 mil pessoas na plateia, cortina Sim. fechada. Só que é o seguinte, é um evento. Ele vai para Entendi. lá e ele junta 40 mil Pra pessoas. gravar, né? Entendi, né? entendi. Eu, para fazer 40 mil pessoas no teatro, eu preciso lotar diariamente durante 2 meses, entendeu? Então, eu estou tirando o teatro durante 2 meses de uma companhia. É nesse sentido que eu entendi o que ela quis dizer. Mas eu sempre achei o stand-up muito bem-vindo. Eu acho que qualquer manifestação artística é muito bem-vinda. É que aí realmente você mexe naquela coisa dos espaços, né? É como as igrejas, por exemplo. Claro, claro. As igrejas evangélicas estão pegando os teatros prontos, porque eles não precisam mexer em nada. Só que é uma invasão desonesta, porque a igreja não paga imposto, porque a igreja, né, ela cobra do seu público do mesmo jeito, mas ela pode fazer as pessoas em pé. Não precisam daquela acústica, daquela coisa toda que o teatro tem, e as igrejas estão invadindo os teatros também. E Então, você acha que teve um pouquinho uma briga de ego quando teve o surgimento e também teve uma procura bem grande do público? Você acha que isso mexeu com o ego dos atores? Tem atores fabulosos fazendo stand-up. Tem gente aí que eu sigo onde for. Tem gente maravilhosa, gente muito boa. Um Adnet, um Fábio Pochá, tem uma turma... Que são atores. São atores, são criadores, eles escrevem também, o Gregório, essa turma. Então, tem uma turma muito boa, são muito bem-vindos. Eu queria fazer como eles, ao contrário. Eu gosto de stand-up comedy. Eu já fui em algum teatro assistir? Foi. Com certeza foi no Comedy Sampa. Não, eu sei, mas é que não é um teatro. Lá é feito virou para um isso. teatro. É um teatro e que estão tentando transformar num... Era um teatro que Era, foi pro exatamente. espaço e virou um comedy, não E é? fizeram muito bem, inclusive. Tá muito bonito, é muito legal. Ah, eu fui ver o Maurício Meirelles e eu acho que era um teatro. Teatro, provavelmente o Teatro Frei Caneca.